Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje vamos falar sobre as ações do Ministério Público de Minas Gerais na comarca de Manhuaçu, localizada na zona da Mata Mineira, para regularizar o quadro de servidores públicos. Os nossos convidados são Gianine Maeli Mota Miranda, promotora de justiça em Manhuaçu, que participa de forma remota. E aqui no estúdio eu recebo o advogado Giovanni Sanglar Hermisdorf, especialista em direito público. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Doutora Gianine, quais foram as irregularidades identificadas na comarca de Manhuaçu? Olá, Cristiane, como vai, doutor Giovanni? É um prazer estar falando com vocês, uma grata satisfação. E esse projeto que nós temos na nossa comarca, desde 2013, é de regularização dos cargos públicos junto aos municípios. E as irregularidades que nós mais encontramos são as contratações irregulares, ou seja, aquelas contratações em que são feitas sem obedecer ao concurso público, que está previsto na Constituição Federal. Então, o ente municipal, quando ele vai contratar, ele precisa obedecer à lei e contratar naquelas hipóteses constitucionais, podendo contratar excepcionalmente, mas também naquelas hipóteses que são previstas numa lei municipal. E mesmo nessas hipóteses das leis municipais, ele também precisa fazer um processo seletivo. Então, esse projeto nosso visa acompanhar essa regularização desses cargos em todos os municípios que abrangem a nossa comarca de Manhuaçu, que no caso é da 2ª Promotoria de Justiça. Gianine, essa prática de admissão de servidores públicos temporários é usual? Acontece porque existe a hipótese legal de contratar essa mão de obra excepcional. É claro que quando o gestor precisa contratar de uma forma temporária, ele vai contratar mediante uma edição de uma lei municipal que vai prever os casos, mas existe também uma prática irregular. Qual é? A prática de você contratar sem o concurso público, ou mesmo nas hipóteses em que pode contratar, deixar de fazer um processo seletivo simplificado ou público. Também casos de desvios de função ou de acúmulos de função? Pode acontecer também, Cris, nas hipóteses em que o município faz o concurso, então ele nomeia a pessoa para aquele cargo, mas ao decorrer do exercício ele desvia aquela pessoa de função. O desvio de função, ele tem hipóteses legais também que é previsto, mas o Ministério Público ele vai analisar caso por caso que for apresentado na Promotoria de Justiça para verificar o que está dentro da lei, o que está dentro da Constituição e o que precisa ser corrigido pelo município. E qual que é, então, a proposta da sua promotoria para desestimular essas condutas? Então, a proposta da nossa promotoria nada mais é do que cumprir a lei, né? É uma proposta que é de todo promotor de justiça, mas que virou um projeto. Por quê? Porque a gente já faz isso automaticamente, independentemente de uma notícia veiculada a todo início de mandato de um prefeito, que é o iniciozinho ali dos 4 anos de gestão, a gente pede automaticamente uma folha de analítica de servidores públicos, onde a gente começa a analisar se aqueles cargos estão de acordo com a lei, se há algum abuso, um desvio, se há uma contratação irregular, e a gente vai, então, convidando o gestor a esse diálogo, incentivando o gestor de uma forma proativa a regularizar isso. Doutor Giovanni, então o que diz a lei sobre contratação temporária no serviço público? Olá, Cris, como vai? Tudo bem? Agradeço o convite. Doutor Gianine, prazer, novamente. Então, como bem disse a doutora Gianine, está previsto na Constituição as hipóteses de contratação, seria por tempo determinado, excepcional interesse público, e também no âmbito da União existe uma lei que regulamenta as modalidades e as possibilidades desse tipo de contratação.
essas legislações também são aplicadas aos municípios. Os municípios têm essa legislação própria para regulamentar quais possibilidades, que não são amplas, são poucas e restritas essas possibilidades de contratação. Detectadas, então, essas irregularidades, quais são as obrigações dos municípios? A primeira obrigação é, encontrada a irregularidade, extinguir esse contrato, né? Porque uma vez evade nulidade, o contrato é nulo, mas ressalvando que o servidor que está sob esse contrato, ele não tem os seus direitos preteridos, eles são resguardados. Todavia, uma vez que nulo, aquele que contratou a autoridade responsável pela contratação pode responder por esse tipo de ato, né? Porque é um ato administrativo e evade irregularidades. Quais são as sanções possíveis? Inclusive a possibilidade até de improbidade, né? Porque recurso público, desvio de finalidade e uma série de outras situações previstas em lei, né? Com a sua experiência no escritório, é muito recorrente essas condutas? Muito, muito. Mais do que deveria, assim, porque o que a gente observa? Os municípios pequenos, eles têm uma dificuldade muito grande, que a grande maioria dos gestores não são técnicos. Então, de um lado tem o que prevê a lei, hoje com esse projeto do MP, que aproxima do gestor para tentar solucionar esse problema, mas de um outro lado encontra um ocupante de cargo que ele é extremamente político, ele não é técnico. E além desse problema, o que a gente observa? Que o quadro de servidores é um quadro de servidores desatualizado, então precisa ser remodelado para poder ajustar a realidade do município, para que somente sejam ofertadas as vagas e cargos que de fato necessariamente seriam possíveis de ser objeto de contratação temporária, que não é o caso. Hoje, com o quadro deficitário, as vagas que se oportunizam se disponibilizam em contrato, que é, no nosso entender, de forma equivocada. Nas comarcas menores, o problema é maior? Acredito que sim, porque com a baixa demanda, vamos pegar Minas Gerais, que é o caso que a gente está debatendo. Minas, a grande maioria dos municípios são de cidades muito pequenas, então de baixa FPM. Com esse baixo FPM, essas vagas que vão ser ofertadas, ela tem que se compor também no quadro orçamentário do município, que ele tem a condição de pagar. Com isso, os cargos que são ofertados, seja em concurso ou seja em processo seletivo, eles não têm salários tão pomposos. O que acontece com isso? Ele não atrai muitos possíveis candidatos. Não há um interesse. Não há interesse. Então, de um lado, tem a demanda da necessidade de ocupação desses cargos, seja via processo seletivo ou concurso, que o município precisa adequar essa legislação, mas da outra ponta não há pessoas, o quantitativo necessário e com a qualidade necessária para ocupar esses cargos. Então é uma equação difícil de conciliar. A gente faz o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema a regularização de cargos públicos na comarca de Manhuaçu. Doutora Janine, quais são os impactos negativos que essas contratações irregulares trazem ao setor público? Então, Cris, tem impacto negativo, porque ao desobedecer a regra geral, o município acaba tendo problemas de captar servidores que não são qualificados, porque o concurso público é a forma, né, legal de aferição da competência do servidor. Além do impacto negativo também para o próprio prefeito, porque a comunidade ela não aprova esse tipo de atitude, né? Que é uma contratação irregular, aquela que não obedeceu o concurso, ou aquela que não teve um mínimo de critério para um processo seletivo, onde é dada a oportunidade para toda e qualquer pessoa da comunidade fazer a prova e ser escolhida por um critério de eficiência e impessoalidade. Doutora Janine, seria assim, eu posso dizer que é um desserviço, então, à sociedade e à população, né, ao público? Sim,
A gente tem visto que os prefeitos, eles gostam até de participar, quando a gente chama, quando a gente detecta a irregularidade e sensibiliza esse prefeito, porque quando a gente começa a trabalhar essa regularização, há todo um movimento ali dentro da prefeitura, com os assessores jurídicos, né? Há um debate com o sindicato. Primeiro, tem que ser feita uma reformulação na lei de cargos, porque o concurso não vai ser feito se, por exemplo, está desatualizada a lei de cargos. Então, vai ter uma conversa com o legislativo. Então, mobiliza aquela comunidade, né? Então, para o prefeito, é um ótimo negócio, porque faz preventivamente, evita de ter problemas jurídicos depois. Então, é isso que a gente conversa. O Ministério Público, como o doutor Giovanni muito bem frisou, ele trabalha hoje numa frente de prevenção à irregularidade, não de repressão, de diálogo, né? E muitas vezes esse diálogo ele chega a um acordo através de um termo de ajuste de conduta que o prefeito vai cumprir, vai ter um prazo para cumprir, né? Esse prazo também é discutido. Então, além da contratação irregular causar um efeito negativo para o município, se ele regulariza nessa conversa com o Ministério Público, ele também vai ter um efeito muito positivo para o próprio gestor. Doutora Janine, e qual que é a importância da implantação do sistema de compliance, né, de anticorrupção nas prefeituras para desestimular essas práticas? Essa pergunta sua é excelente. Eu vejo, trabalhando já desde 2013 que eu trabalho na área de patrimônio público, eu vejo que muitas coisas que acontecem podem ser evitadas. E essa política hoje do Ministério Público, através do nosso CAUPP, do nosso Plano Geral de Atuação, é trabalhar a prevenção. Então, esse programa aí do controle e integridade, nada mais é que o próprio município se organizar, criar meios para verificar as irregularidades, né? Porque onde há fumaça diz que há fogo, né? Então, o próprio município já detecta, olha, nós temos cargos irregulares aqui, nós temos cargos comissionados que não deveriam existir, nós temos um inchaço na máquina, vamos reformular. Então, o controle interno, você tendo um controle interno forte, o município, ele se livra de muita dor de cabeça, ele ajuda o gestor a administrar, como bem informou o doutor Giovanni aí, os nossos prefeitos, eles não são técnicos, né? Então, eles tendo um controle interno fortalecido, então, o sistema compliance e o controle interno e a transparência, eu vejo hoje como fundamental para a eficiência do serviço público. E, com isso, o Ministério Público também vai ganhar, porque vão diminuir as ações, vão diminuir as notícias de irregularidade e o serviço vai melhorar. Doutor Giovanni, quais são os maiores desafios, os maiores obstáculos que o senhor, como advogado, enfrenta ao lidar com essas irregularidades? Então, Cris, não são poucos, e eu destacarei, como a doutora Janine disse, um dos principais obstáculos que a gente vê é a questão da falta de políticos técnicos, hoje ocupantes de cargo de prefeito, ou seja, secretários nas prefeituras. Esse é o primeiro. Porque, na verdade, essa apresentação de dados, esse conhecimento técnico para levantar e ajustar o quadro funcional seria de extrema importância, até porque ele é o piloto, quem está conduzindo aquela gestão. O segundo o quadro de servidores da grande maioria dos municípios, ele, com o passar do tempo, ele vai ficando engessado, mas todavia são funcionários efetivos. Mas a realidade do município, ela vai mudando com o tempo, Daí a necessidade de se adequar a essa legislação para que atenda da melhor forma possível, para que se preste da melhor forma possível esse serviço com o menor custo possível. Isso seria através de colocar as peças certas nos lugares certos, que seria através de concurso, através de processo seletivo, deixando resguardados os contratos temporários só para aqueles casos específicos autorizados na Constituição ou na lei municipal. Até porque a realidade de cada município é única, né? Exatamente. Cada município sabe o problema que tem. Então, isso influencia a questão regional, isso influencia, por exemplo, tem cidades que são mais propensas a uma demanda de saúde maior, outros têm
muitas escolas na zona rural, isso influencia no quadro de servidores de educação. Então, assim, cada realidade é uma realidade diferente. E desvio de cargo também, né? É uma coisa muito... Sim, porque esse é um problema, por exemplo, do quadro de servidores, que ele é um quadro antigo. Se ele é um quadro antigo e o município só tem aqueles servidores, e ele não faz um concurso e adequa o seu plano de cargos à realidade local, inevitavelmente vão se deslocar servidores de forma equivocada para ocupar funções que não deveriam ser ocupadas. Também há o concurso, a pessoa passou, está ali naquela lista, o terceiro colocado e nunca é chamado, né? Nunca é chamado. E isso quando tem se interessados, né, pela questão que a gente disse da baixa remuneração, por exemplo, das cidades do interior. A concorrência dos concursos. Mas uma coisa que eu gostaria de sacar, que até a doutora Janine está aqui presente, concursos públicos em municípios eram muito raros, muito raros. Hoje, com o acompanhamento do Ministério Público como parceiro das prefeituras, o prefeito que o Ministério Público não é bicho-papão. Tem dúvida, procura o Ministério Público, discuta o problema. Evite o problema de acontecer. Faz o trabalho prévio, consultivo, analise, regularize tudo. Porque o maior prejudicado disso é o próprio cofre público e o próprio gestor, que não sendo técnico, ele não sabe o tamanho da responsabilidade que está sobre as costas dele, entendeu? Doutor Giovanni, o que pode ser feito para fortalecer a cultura da ética no setor público? Ética é algo muito caro, né? Então deveria ser discutido só no âmbito das prefeituras. E eu acho, por exemplo, esse programa que a gente está participando e o doutor Gênio está participando, eu acho que ele tem bastante importância nisso, de aproximar o Ministério Público da sociedade conhecer de fato como funciona. Porque, na verdade, não existe, ninguém é dono de prefeitura, ninguém é dono de Câmara Municipal, de empresa pública, é de todos nós. Então, essa questão da cultura, da ética, desde criança a adulto, seja lá como for, isso tudo é nosso, é tudo pago com recurso público, é tudo pago com recurso da gente mesmo. Então, de valorizar o serviço público, de valorizar a remuneração do servidor, de valorizar os entes que defendem, né, os interesses da população. E esse programa tem eu acho que é de grande importância para poder aproximar e conscientizar a população que o Ministério Público não é bicho-papão. Os prefeitos também não são. Na verdade, está todo mundo em comum acordo que é prestar o serviço público de qualidade. A gente faz mais um breve intervalo. Continue conosco. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponta a Ponta está de volta e hoje falando sobre a atuação do MPMG na comarca de Manhuaçu para regularizar o quadro de servidores públicos. Doutora Janine, como tem sido a receptividade das prefeituras e das autoridades locais em relação a esse esforço de regularização? É muito boa, muito boa. Os prefeitos, eles participam, eles vêm nas reuniões quando são chamados. E, em alguns casos, inclusive, a resolução acontece por meio de uma recomendação, que é esse documento que aconselha o município a regularizar. Outras, a gente debate mais, faz mais reuniões, e aí, inclusive, podemos assinar um termo de ajuste de conduta com prazo para que o prefeito possa adequar aquilo ali. Mas, de forma geral, os prefeitos preferem assinar os termos de ajuste de conduta do que enfrentar uma ação judicial do Ministério Público. E nós também preferimos. Por quê? Porque uma ação é demorada e a resolução fica demorada. Então, o diálogo é sempre o melhor caminho. Ah, que bom, então, essa resistência dos prefeitos é pequena. Pequena, é muito pequena. Geralmente, o que acontece é que o processo é demorado. Porque, veja bem, como o Giovanni colocou aí, doutor Giovanni, o município ele precisa, quando o prefeito entra, ele ainda precisa tomar par da situação do seu município. Então, geralmente, ele precisa formar uma comissão, ele precisa contratar uma empresa para fazer um concurso. Então, são trâmites que são demorados, mas que nós precisamos cumprir para que sejam bem feitos todos os processos, para que a situação seja resolvida de uma forma mais correta possível.
o que às vezes uma ação judicial não vai resolver, porque ela fica muitos anos tramitando. Muitas vezes, ao final da ação, aquela situação do município até já modificou, porque não são mais aqueles números de casos, podem variar, aumentar ou diminuir. Então, por isso que esse projeto ele é feito constantemente, né? Esse projeto ele surgiu do nosso coração no intuito assim de realmente que toda pessoa que ingresse no serviço público que seja uma pessoa efetiva. Eu, por exemplo, tomo por base a minha situação, né? Meu pai era lavrador e a minha mãe era professora. Então, eu ingressei nos quadros do Ministério Público porque eu fiz uma prova, porque eu me esforcei. Então, isso é importante. Então, acho que a eficiência do serviço público ela está intimamente ligada também a um servidor efetivo, porque eu vou até repetir o que o doutor Giovanni falou, que eu achei super importante, que o servidor efetivo, ele também ajuda a dar continuidade ao serviço. É porque transitórios, eles não são tão qualificados, os efetivos ali, eles já vão estar mais experientes, eles serão qualificados a todo tempo pela. O município só ganha em obedecer à lei e aderir a esse projeto do Ministério Público, né? Doutora Janine, e como que a comunidade local tem apoiado as ações do MP? A comunidade local, ela é fundamental, Cris, porque, primeiro, geralmente a comunidade faz a notícia para a gente. Ela pode ser feita na ouvidoria do Ministério Público, a pessoa não precisa se identificar, ela pode ser feita anonimamente, mas é importante que, se ela for feita anônima, que ela descreva direitinho a situação do cargo, da irregularidade, e ali nós vamos desencadear um processo administrativo para apurar. Mas a comunidade também pode vir no Ministério Público, né? Promotoria de Justiça. A segunda Promotoria de Justiça funciona ao público todos os dias, de 12 às 18 horas, de segunda a sexta. E essa pessoa vai ser atendida, nós vamos documentar e instaurar um procedimento também para apurar. E depois, ao longo desse termo de ajuste de conduta que a gente citou, quando o município faz esse acordo, o termo ele é publicado nas redes sociais, ele é publicado no jornal local, ele é divulgado nas repartições públicas, e aí o cidadão vai acompanhar o cumprimento daquele acordo. Caso o acordo não seja cumprido pelo gestor, o cidadão, então, vai colaborar com o Ministério Público novamente. Ele vai nos comunicar e nós vamos constatar por documentos se foi descumprido e executar esse acordo judicialmente. Então, de forma geral, o cidadão participa atualmente, ativamente desse processo nosso de regularização. Doutor Giovanni, quais são as etapas, então, envolvidas nesse processo de regularização dos quadros de funcionários das prefeituras? O primeiro passo, como a doutora Janine disse, é levantar o quadro de servidores e confrontar com a necessidade real do município. Identificada essa real necessidade, se porventura houverem nos quadros de servidores vagas disponíveis, que se ofertem, né? A questão seja ele concurso, em alguns casos processo seletivo, se forem programas de governo, por exemplo, e só em último caso a questão da contratação temporária. E quais já são os resultados alcançados? Eu acredito que extremamente positivos, porque se a gente olhar no cenário regional, a grande maioria nos quadros de servidores eram servidores contratados, que se submetiam exclusivamente a interesses políticos. Hoje a gente não vê essa realidade como era comum antigamente. Aquela dança da cadeira, né? Você é do grupo A, está contratado no A, você é do grupo B, está contratado no B. A gente vê assim, que o cenário mudou muito. A questão das realizações dos concursos hoje são corriqueiras, processos seletivos são corriqueiros, e o quadro de servidores temporários hoje ainda existem, mas ele é bem mais ajustado do que eram em tempos anteriores. E quais são as metas futuras? A meta é eliminar, né? Ainda que eu acho difícil eu falando agora como advogado e vendo a realidade dos municípios, eliminar 100% eu acho que vai ser muito difícil.
justamente pela transitoriedade do governo. As necessidades, quando surge essa demanda de adequação de plano de cargos, geralmente quando se conclui esse trabalho, for ofertado concurso, a realidade do município também já não é mais a mesma daquela de início. Então, provavelmente novas necessidades irão surgir. Mas eu acho que otimizando essa gestão, esse tipo de problema, entre aspas, dessa contratação irregular, ela vai se extirpar com o tempo, naturalmente. Agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer recebê-los, voltem Prazer é todo sempre. meu. E eu agradeço também a sua audiência. A gente se vê em breve.